Aos 16 anos, meus pais me forçaram a entregar meu fundo universitário para a startup fracassada do meu irmão, prometendo que ele me pagaria de volta 10 vezes mais, mas ele nunca pagou. Agora eu sou um contador certificado, ele está falido e eles estão furiosos porque eu me recuso a investir no segundo negócio dele ou a emprestar dinheiro para eles. Ei, Reddit, você já foi chamado de a pessoa responsável da sua família? Parece um elogio, até você perceber que isso é apenas um código para dizer que você é aquele que vai ser drenado até a última gota enquanto todos inventam desculpas para os outros. Prepare-se, porque estou prestes a compartilhar a história mais insana de traição familiar, uma história que se estende por mais de uma década de absurdos. Eu, um homem de 28 anos, tenho sido o burro de carga da família desde que aprendi a andar. Meu irmão mais velho, Derek, um homem de 31 anos, sempre foi o visionário, o que aparentemente é o código da família para alguém que nunca manteve um emprego por mais de 6 meses, mas sempre tem uma ideia de $1 milhão que exige o dinheiro de outra pessoa. Crescendo, o favoritismo era tão óbvio que faria um roteirista de novela dizer para diminuir um pouco. Derek era o primogênito, o filho dourado, aquele que conseguia se livrar de qualquer coisa com charme. Enquanto isso, eu era o filho reserva, aquele que eles tiveram apenas para o caso de o primeiro não dar certo. Deixe-me pintar um quadro de como foi a minha infância. Quando Derek reprovou em álgebra, meus pais contrataram um tutor para ele por $80 a hora. Quando eu tive dificuldades com geometria, minha mãe me entregou um livro didático e disse para eu resolver sozinho, porque eu era o inteligente. Isso se tornou o tema de toda a minha existência. Derek recebia apoio, eu recebia expectativas. O Natal era uma verdadeira aula de favoritismo. Derek ganhava o console de videogame mais recente, roupas de grife, qualquer coisa da qual ele reclamasse por meses. A minha pilha era composta por presentes práticos, cadernos para a escola, meias, talvez um cartão presente se eu tivesse sorte. Você é tão maduro, minha mãe dizia, você entende que experiências importam mais do que coisas. Claro, mãe, é por isso que Derek está ganhando um Xbox 360 enquanto eu estou abrindo um pacote de lápis mecânicos. Os 2 pesos e 2 medidas iam muito além dos presentes. Derek bateu o carro do meu pai participando de corridas ilegais com os amigos quando tinha 17 anos, e a resposta deles foi que meninos são assim, pelo menos ele está bem. Quando eu recebi uma multa de estacionamento aos 16 anos por estar 15 centímetros dentro de uma área de incêndio, fiquei de castigo por um mês e tive que pagar a multa com as minhas economias. Criança diferente, regras diferentes. Aqui vai outro exemplo que ainda faz meu sangue ferver. Quando eu tinha 15 anos, economizei por 6 meses para comprar um violão usado. Trabalhei em bicos, cortei grama, limpei calçadas no inverno. Finalmente, tinha dinheiro suficiente para um acústico decente da loja de penhores. 2 semanas depois, Derek pegou o violão emprestado para uma festa, deixou no quintal de alguém e ele foi roubado. A resposta dos meus pais foi que coisas são apenas coisas e que eu não deveria ser tão materialista. Mas quando Derek perdeu o celular na mesma festa, eles compraram um iPhone mais novo para ele no dia seguinte, porque ele precisava para a escola. Eu nunca ganhei outro violão e também nunca mais pedi nada. Aprendi a lição muito rápido sobre o que família significava na nossa casa. Quando cheguei ao ensino médio, eu já tinha aceitado meu papel, manter a cabeça baixa, trabalhar duro e não esperar nada. Tirei apenas notas máximas, participei de todos os clubes que ficavam bem em uma inscrição universitária e comecei um negócio de cuidado de jardins durante os verões. Guardei cada centavo, porque eu sabia que ninguém viria me salvar. A questão com Derek é que ele não era apenas sustentado, ele era celebrado pela mediocridade. Ele abandonava a faculdade comunitária e diziam que ele estava se encontrando. Ele largava outro emprego e diziam que o trabalho tradicional não é para mentes criativas. Ele voltava a morar em casa aos 24 anos sem plano algum e diziam que família apoia família. Lembro-me de um jantar em família em particular, quando eu tinha cerca de 14 anos e tinha acabado de receber meu boletim escolar. Apenas notas máximas, quadro de honra, comentários dos professores elogiando minha ética de trabalho. Eu estava realmente animado para mostrar aos meus pais, o que é patético, eu sei, mas naquela época eu ainda queria a aprovação deles. Entreguei o boletim ao meu pai, ele deu uma olhada rápida, assentiu e disse bom trabalho, continue assim. Em seguida, voltou a atenção para Derek, que explicava por que tinha reprovado no exame de direção pela 3ª vez. Minha mãe passou 45 minutos tranquilizando Derek, dizendo que o teste era injustamente elaborado e não media a verdadeira habilidade de dirigir. Meu boletim ficou esquecido sobre o balcão até que eu mesmo peguei e coloquei na mochila. Aquele foi o momento em que parei de esperar qualquer coisa deles. Levei mais alguns anos para parar de ter esperança, mas a expectativa acabou ali mesmo, em cima de um prato de espaguete com almôndegas. E quando fui aceito em 3 universidades diferentes, a reação foi apenas isso é bom, querido, você pode ajudar seu pai a mover os móveis neste fim de semana? Agora é aqui que a verdadeira história começa. Quando eu tinha 16 anos, meus avós faleceram com poucos meses de diferença. Eles deixaram uma herança modesta, que foi dividida entre seus filhos.
Meus pais receberam cerca de 180 mil dólares depois que tudo foi resolvido, um valor decente, suficiente para fazer uma diferença real para uma família de classe média. Meu avô sempre me enxergou. Enquanto meus pais estavam ocupados elogiando o potencial do Derek, meu avô sentava comigo à mesa da cozinha, ensinando sobre orçamento, juros compostos e o valor de cada dólar economizado. Ele tinha uma mentalidade antiga, da época da Grande Depressão, e acreditava em trabalho duro e responsabilidade financeira. Antes de falecer, ele disse aos meus pais que queria que 40 mil dólares da parte dele fossem separados especificamente para minha educação, não a do Derek, a minha. Ele tinha observado como as coisas funcionavam na nossa família e queria garantir que eu tivesse uma chance justa. Esse garoto tem cabeça para números, ele disse ao meu pai, não deixe isso ser desperdiçado. Meus pais concordaram e, por cerca de 2 anos, aquele dinheiro ficou parado em uma conta com o meu nome, designada para a faculdade. Eu verificava religiosamente, observando crescer com juros modestos, planejando quais universidades eu poderia pagar de forma realista, calculando quanto precisaria para moradia e alimentação. Era a única coisa que eu tinha que era verdadeiramente minha. Então Derek teve o seu momento eureka. Ele entrou em casa numa noite, enquanto eu fazia a lição de casa, praticamente vibrando de empolgação. Ele havia descoberto o futuro do varejo, caixas de assinatura personalizadas. Original, não é? Isso era em 2012, a Birchbox tinha acabado de explodir e, de repente, todo aspirante a empreendedor com um laptop achava que poderia copiar a ideia. A ideia revolucionária do Derek eram caixas de assinatura para equipamentos de aventura. Basicamente, você pagava 50 dólares por mês e recebia equipamentos aleatórios para atividades ao ar livre. Ninguém pediu uma bússola em um mês, um pouco de corda de paraquedas no seguinte, talvez uma faca de bolso se tivesse sorte. Ele chamou o negócio de Wild Box. Meus pais engoliram aquilo como se fosse filé mignon. É isso, disse meu pai, com os olhos praticamente brilhando. É para isso que o Derek esteve se preparando. Quê? Uma vida inteira de projetos inacabados e dinheiro emprestado. Mas eu fiquei quieto, porque aos 16 anos a minha opinião tinha mais ou menos o peso de um balão em um furacão. O problema eram os custos iniciais. Derek precisava de 60 mil dólares para fazer tudo direito, estoque, desenvolvimento do site, marketing, aluguel de um depósito, o pacote completo. Ele tinha uma apresentação inteira com slides e projeções que pareciam impressionantes, se você não soubesse nada sobre negócios. Meus pais já tinham gasto a maior parte da herança em reformas e em um carro novo, mas ainda havia aqueles 40 mil dólares sentados em uma conta, a minha conta, o meu fundo universitário. A reunião de família foi marcada para uma noite de domingo, o que nunca é um bom sinal. Ninguém convoca uma reunião de família para anunciar que vamos à Disney. Entrei na sala de estar e encontrei meus pais e Derek dispostos como um tribunal. Derek estava com o laptop aberto na apresentação dele. Meu estômago afundou. Precisamos conversar sobre uma oportunidade de investimento, meu pai começou, usando a voz séria. Eu já sabia exatamente para onde aquilo estava indo. Durante a hora seguinte, assisti Derek apresentar a Wild Box como se estivesse no Shark Tank, em vez de diante da própria família. Oportunidade de mercado, vantagens competitivas, receita projetada. Ele jogava palavras da moda como disruptivo, escalável e vantagem de pioneiro. Então veio o pedido. Decidimos como família, disse minha mãe, observe como eu não fui consultado nessa decisão familiar, que apoiar o negócio do Derek é o melhor uso do fundo universitário. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no peito. Esse dinheiro é meu, eu disse. O vovô deixou isso para minha educação. O vovô iria querer que apoiássemos a família e o empreendedorismo, rebateu meu pai. Além disso, Derek concordou em te pagar de volta com juros assim que o negócio decolar. Você vai receber seu dinheiro de volta 10 vezes mais. 10 vezes mais, essa expressão me assombraria por anos. E se não decolar? Eu perguntei. Derek riu de verdade. Cara, tenha um pouco de fé. Isso vai ser enorme. Em 2 anos você vai me agradecer por ter te transformado em investidor. Eu não investi nada, vocês estão pegando o meu dinheiro. Estamos pegando emprestado, corrigiu minha mãe. Família ajuda família. Quando você for mais velho, vai entender. Eu tentei de tudo. Argumentei, raciocinei, apontei que Derek nunca havia terminado nada na vida. Lembrei que o vovô queria especificamente aquele dinheiro para minha educação. Perguntei o que tinha acontecido com ensinar responsabilidade e aprender o valor do dinheiro, coisas que eles pregaram para mim a vida inteira enquanto entregavam tudo o que Derek queria. E o meu futuro? Eu perguntei. E as universidades que eu estava pesquisando? E a carreira que eu estava planejando? Meu pai acenou com a mão de forma displicente. Faculdade comunitária é suficiente. Muitas pessoas de sucesso começaram lá. Então por que faculdade comunitária não era suficiente para o Derek? Ele largou a faculdade tradicional e vocês não o obrigaram a ir para a comunitária.
Vocês deixaram ele voltar para casa. Isso é diferente. Diferente como? Como é diferente? Ninguém teve uma resposta, porque não havia uma. A diferença era que eu não era o Derek. Eu não importava da mesma forma. Lembro de olhar para minha mãe, esperando, estupidamente esperando, que ela me defendesse, que algum instinto maternal surgisse e ela dissesse para esperar, que isso não era justo com o filho mais novo. Ela nem sequer encontrou meu olhar. Está decidido, ela disse em voz baixa. Isso é o melhor para a família. Melhor para a família, tradução, melhor para o Derek, como sempre. Não importava, eles já tinham decidido. No dia seguinte, transferiram os $40.000 do meu fundo universitário para a conta da empresa do Derek. Eu nem sequer era coassinante. Acontece que, quando você é menor de idade, seus pais podem fazer o que quiserem com o dinheiro em seu nome. A única concessão que recebi foi um recibo escrito à mão pelo Derek, prometendo devolver $40.000 mais 10% de juros em até 3 anos. Meu pai assinou como testemunha, como se isso tornasse o documento legalmente válido. Alerta de Soiler, não tornou. Eu vi meu fundo universitário desaparecer em caixas de assinatura cheias de bússolas baratas e cobertores de emergência que ninguém queria. A Wild Box durou exatamente 14 meses. Derek queimou aqueles $40.000 como se fossem gravetos. Só o site custou $15.000, porque ele insistiu em desenvolvimento personalizado em vez de usar o Shopify como uma pessoa normal. O estoque foi mais $20.000, a maior parte acabou na garagem dos meus pais, e quando o negócio faliu, o marketing consumiu o restante. Anúncios no Facebook direcionados ao público errado, influenciadores do Instagram que pegaram o dinheiro dele e não entregaram nada. Lembro de um jantar em que Derek se gabava de ter fechado parceria com uma influenciadora que tinha 50 mil seguidores. Ele tinha pago $3.000 para ela postar sobre a Wild Box. Eu perguntei quantas conversões ele tinha conseguido com essa parceria. Conversões? O que você quer dizer com conversões? Quantos seguidores dela compraram assinaturas? Ele teve que pegar o celular para conferir. 4 assinantes por $3.000, $750 por cliente. A assinatura custava $50 por mês, levaria mais de um ano para cada um desses clientes pagar o custo de aquisição, assumindo que não cancelassem, o que a maioria dos clientes de assinatura faz em até 3 meses. Isso não é sustentável, eu disse. Você não entende de reconhecimento de marca, ele rebateu. No auge, a Wild Box tinha 47 assinantes, 47. Derek agia como se isso fosse uma grande conquista. Estamos crescendo de forma orgânica, ele dizia durante os jantares em família, que haviam se tornado insuportáveis, verdadeiras atualizações de progresso às quais eu era obrigado a comparecer. Quando atingirmos a massa crítica, isso vai explodir. Eu tentei apontar os números. Derek, você tem 47 assinantes pagando $50 por mês, isso dá $2.350 de receita. Seus custos fixos são de pelo menos $4.000 mensais entre site, depósito e estoque. Você está perdendo dinheiro todos os meses. Ele me olhou como se eu estivesse falando marciano. Você não entende a economia das startups. Primeiro vem a penetração de mercado, depois o lucro. Isso só funciona se você tiver financiamento externo para cobrir a queima de caixa. Você não tem. Você tem o meu fundo universitário, que já foi quase todo embora. Energia negativa é o motivo pelo qual você nunca vai ser um empreendedor, ele respondeu. Meus pais concordaram com a cabeça, como se ele tivesse dito algo profundo. A única coisa que explodiu foram os meus planos para o futuro. No 10º mês, Derek começou a pedir mais dinheiro, apenas mais $10.000 para realmente escalar o marketing. Meus pais, que já não tinham mais herança nenhuma, sugeriram que eu arrumasse um emprego de meio período e contribuísse com meus ganhos. Eu disse absolutamente não. Foi a primeira vez que eu os desafiei diretamente, e a expressão no rosto deles quase valeu o que veio depois. Você está sendo egoísta, disse minha mãe. Isso afeta a família inteira. Meu fundo universitário já afetou todo o meu futuro. Eu não vou dar mais nada. Depois disso, Derek tentou me manipular diretamente pela culpa. Apareceu no meu quarto uma noite com o laptop, tentando me mostrar análises, painéis e feedback de clientes, como se eu me importasse com a avaliação 5 estrelas do colega de faculdade dele. Se isso falhar, a culpa é sua, ele disse. Você poderia salvar isso, mas está escolhendo não salvar. Se isso falhar, a culpa é sua. Vocês pegaram meu dinheiro contra a minha vontade e queimaram tudo. Não é minha responsabilidade consertar isso. Ele me chamou de um caso perdido e saiu batendo a porta. Ficou 3 semanas sem falar comigo depois disso, o que, sinceramente, foram as melhores 3 semanas que eu tive em anos. No 14º mês, Derek anunciou que a Wild Box iria fazer um pivot, linguagem de startup para fracassar.
Ele tentou se reinventar como um blog de avaliações de equipamentos de camping, depois como um serviço de planejamento de aventuras ao ar livre, e por fim desistiu completamente quando a conta da hospedagem do site não foi paga e tudo saiu do ar. O contrato do depósito foi quebrado antes do prazo, com uma multa de $4.000. O estoque foi doado para Godville porque ninguém quis comprar. O investidor, eu, ficou sem nada além de um papel inútil de eu te devo e um irmão que não conseguia nem me olhar nos olhos quando eu perguntava sobre o meu dinheiro. Derek tinha uma desculpa conveniente pronta. O negócio não deu certo, irmão. Esse é o risco de investir. Eu não investi, você pegou meu fundo universitário. É a mesma coisa. Além disso, eu também perdi dinheiro. Eu não me paguei nada durante todo esse tempo. Não se pagou nada enquanto morava de graça na casa dos meus pais, comia a comida deles e dirigia o carro deles. Que grande sacrifício. Meus pais ficaram completamente do lado dele. Não dá para tirar sangue de uma pedra, disse meu pai. Derek não tem o dinheiro. O que você quer que ele faça? Arrume um emprego e me pague de volta, eu respondi. Ele ainda está se recuperando do impacto emocional do fracasso do negócio. Dê um tempo a ele. Tempo? Derek tinha 20 anos, morava em casa, jogava videogame 16 horas por dia, e eu tinha que dar tempo a ele. Foi nesse momento que percebi que estava completamente por conta própria. Sem herança, sem fundo universitário, sem apoio familiar, apenas eu e o que eu conseguisse construir com as minhas próprias mãos. Eu me formei no ensino médio com média máxima e $0 para a faculdade. A contribuição dos meus pais para o meu futuro foi um tapinha nas costas e a sugestão de começar numa faculdade comunitária e transferir depois. Então foi exatamente isso que eu fiz, mas não do jeito que eles esperavam. Eu me matriculei numa faculdade comunitária, mas também trabalhei em tempo integral. De manhã, num escritório de preparação de impostos durante a alta temporada, à noite, em um restaurante. Aprendi mais sobre finanças observando os contadores certificados trabalhando do que em qualquer sala de aula. Eles viram algo em mim e começaram a me deixar ajudar com declarações básicas. Havia um contador no escritório, um cara chamado Howard, que fazia impostos havia 30 anos. Ele percebeu que eu ficava até mais tarde, fazia perguntas e realmente prestava atenção em como o trabalho era feito. A maioria dos estagiários só queria cumprir as horas e ir embora. Eu queria entender. Você tem um talento para isso, Howard me disse uma noite, enquanto organizávamos uma declaração particularmente bagunçada de uma pequena empresa. Os números fazem sentido para você. Eles são confiáveis, eu disse. Eles não têm favoritos. 2 mais 2 é sempre 4. Não importa quem são seus pais ou o quão carismática é sua personalidade. Howard riu, mas algo no meu tom deve ter chamado a atenção dele. Ele começou a me dar tarefas mais complexas, explicando a lógica por trás dos códigos tributários e me mostrando como identificar inconsistências. Quando mencionei que estava pagando sozinho a faculdade comunitária, ele me escreveu uma carta de recomendação que provavelmente fez mais pelo meu futuro do que qualquer coisa que meus pais já tenham feito. Cada centavo ia para a mensalidade e para a poupança. Eu morava em um quarto que alugava de uma senhora idosa chamada Sra. Patterson, que me dava desconto em troca de cortar a grama do quintal e limpar a neve da entrada da garagem. Eu comia macarrão instantâneo e sanduíches de pasta de amendoim. Até conseguir pagar por compras de verdade. A Sra. Patterson foi mais avó para mim do que meus próprios avós jamais foram. Às vezes, ela deixava biscoitos do lado de fora da minha porta sem dizer nada. Quando tirei minha primeira nota máxima em contabilidade avançada, ela fez um bolo inteiro só para mim, porque eu tinha comentado de passagem que nunca tive bolos de aniversário enquanto crescia. Todo mundo merece ser celebrado, ela disse. Eu quase chorei, quase. Ela faleceu durante meu 3º ano da faculdade e me deixou o carro antigo dela no testamento, um Honda de 2003 que queimava óleo e tinha toca-fitas, mas era meu, a primeira coisa que alguém já me deixou que não era um fardo. Meus pais achavam que eu estava desperdiçando meu potencial. Você poderia estar em casa economizando dinheiro, minha mãe dizia, o Derek ainda mora aqui. Sim, esse era justamente o ponto. Depois de 2 anos na faculdade comunitária, transferi meus créditos para uma universidade estadual, com carga suficiente para terminar em mais 2 anos. Escolhi contabilidade porque descobri algo durante meu tempo no escritório de impostos. Eu realmente amava números, amava o quebra-cabeça, a forma como tudo precisava se equilibrar, a satisfação de encontrar erros e consertar as coisas. Eu me formei com honras máximas em contabilidade e com uma oferta de emprego em uma firma de contadores de médio porte antes mesmo de subir ao palco para receber o diploma. Meus pais não foram à formatura, eles tinham conflitos de agenda. Derek tinha uma entrevista de emprego naquele dia, e por sinal, ele não conseguiu o trabalho, mas pelo menos eles priorizaram corretamente, não é? Durante aqueles 4 anos, Derek passou por uma evolução fascinante.
De fundador de startup fracassada virou empreendedor entre empreendimentos, o que virou explorador de oportunidades, o que virou consultor, o que significava dar conselhos de negócios não solicitados a qualquer um que quisesse ouvir. Tudo isso enquanto continuava morando no porão dos meus pais. Ele passou por mais 3 empregos, nenhum durando mais de 4 meses, vendas no varejo, até uma breve passagem por um call center, que terminou quando ele disse a um cliente que a reclamação dele não era problema dele. Cada vez que era demitido, meus pais encontravam uma forma de culpar o empregador. Enquanto isso, eu estava construindo algo real. Passei no exame de contador certificado na primeira tentativa, as 4 partes, o que aparentemente é raro. Minha empresa me promoveu 2 vezes em 3 anos. Aos 27 anos, eu já era contador sênior, lidando com declarações corporativas complexas e realmente gostando do trabalho. A ironia não passou despercebida. Passei a infância inteira ouvindo que eu era o responsável, como se isso fosse um insulto, uma forma de justificar não me dar nada enquanto Derek recebia tudo. Agora, essa responsabilidade era o meu maior trunfo. Os clientes adoravam que eu fosse minucioso, confiável e atento aos detalhes. A melhor parte, eu tinha economizado $85.000, não herdados, não emprestados, ganhos e guardados com disciplina e trabalho duro. Comprei meu próprio apartamento em uma boa parte da cidade, dirigi um carro confiável que quitei em 2 anos, tinha fundo de emergência, contribuições para aposentadoria e 0 dívidas. Quando meus pais descobriram o quão bem eu estava indo, de repente eu voltei a existir. As ligações começaram a vir toda semana. Só estamos ligando para saber como você está, minha mãe dizia animada, nunca mais ouvimos falar de você. Imagina o porquê. Então começaram as indiretas. As costas do seu pai têm incomodado, despesas médicas são tão caras hoje em dia, e a casa precisa de um telhado novo, mas com o Derek ainda tentando se estabilizar, tudo sempre voltava ao dinheiro. Mantive minhas respostas educadas, mas vagas. Que situação difícil, espero que dê tudo certo. Porque eu sabia o que estava por vir, dava para sentir de longe. O segundo negócio do Derek se chamava Next Level Fitness Tech, e sim, era tão idiota quanto parece. Desta vez, a ideia brilhante dele era um aplicativo de fitness que usaria inteligência artificial para criar planos de treino personalizados, pouco importando que 100 aplicativos já fizessem isso, pouco importando que Derek nunca tivesse escrito uma linha de código na vida e não soubesse diferenciar uma barra de halteres de um kettlebell. Ele tinha visão. A apresentação veio no jantar de ação de graças, ao qual compareci a contragosto depois de meses de chantagem emocional. Derek montou o laptop na cabeceira da mesa como se estivesse apresentando para investidores, e não para a família comendo peru. Novos slides, novas palavras da moda, a mesma energia desesperada. A indústria fitness vale $96 bilhões, ele anunciou. Precisamos capturar apenas 0,01% desse mercado para nos tornarmos milionários. Eu quase engasguei com o purê de batatas. Não é assim que participação de mercado funciona, mas Derek nunca deixou que fatos atrapalhassem uma boa fantasia. O pedido desta vez foi $75.000 para desenvolver o aplicativo, contratar desenvolvedores e lançar uma campanha de marketing. De onde vai sair esse dinheiro? Eu perguntei, sabendo muito bem que todos os olhares à mesa se voltaram para mim. Bem, começou meu pai, nós esperávamos que, já que você se saiu tão bem, talvez considerasse investir no futuro do seu irmão. Aí estava. Vocês querem que eu dê $75.000 ao Derek para outro negócio? Não dar, corrigiu Derek, investir. Isso é legítimo, eu fiz a pesquisa desta vez. Como você fez pesquisa na Wildbox? Como aquilo funcionou? A mesa ficou em silêncio. Não falávamos sobre a Wildbox. Era o esqueleto no armário da família, que todos fingiam não existir. Aquilo foi diferente, disse Derek, com o maxilar tenso. Eu era mais jovem. Eu aprendi com meus erros. Aprendeu? Por que você ainda me deve $40.000 daqueles erros? Minha mãe entrou com a voz conciliadora. Nós já conversamos sobre isso, querido. O Derek não teve culpa de o negócio ter falhado. Ele não está em posição de pagar. Já se passaram 12 anos, mãe, 12. Ele não devolveu um único dólar e agora vocês querem que eu entregue ainda mais dinheiro. Isso se chama acreditar na família, disse meu pai, usando a voz de decepção. Olhei ao redor da mesa para aquelas pessoas que tinham tirado meu fundo universitário, me viram lutar para passar pela faculdade enquanto Derek jogava videogame. Nunca reconheceram a injustiça de nada disso e agora queriam que eu financiasse a segunda rodada do espetáculo do Derek. Não, simples assim, uma palavra final. O que você quer dizer com não? Derek perguntou, genuinamente confuso, como se o conceito de receber uma negativa fosse algo completamente estranho para ele. Eu quero dizer não. Não vai acontecer. Eu não vou te dar dinheiro. Isso não é dar, é investir. Você vai ter retorno. Retorno como o que eu tive com a Wildbox? Aquele retorno de 10 vezes que me prometeram?
Onde está esse dinheiro, Derek? Eu já te disse, o negócio falhou. Isso não é culpa minha. Era o seu negócio, é claro que é culpa sua. Derek se levantou, derrubando a cadeira para trás. Sabe qual é o seu problema? Você é amargo, sempre foi amargo, porque eu sou o cara das ideias e você é só o cara que é bom com números. Eu sou bom com números o suficiente para saber que você custou a esta família mais de $50.000 sem nada para mostrar. Sou bom com números o suficiente para construir uma carreira enquanto você construiu desculpas. E sou bom com números o suficiente para saber que te dar $75.000 seria o mesmo que botar fogo no dinheiro. Minha mãe começou a chorar, o rosto do meu pai ficou vermelho e Derek parecia pronto para virar a mesa. Se você não ajudar seu irmão, não é mais bem-vindo nesta casa, meu pai disse. Eu me levantei, peguei minha jaqueta no encosto da cadeira e olhei para os três. Tudo bem, aproveitem o dia de ação de graças. Espero que o peru valha a pena. Saí antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa. Aquele dia de ação de graças foi há quase um ano. O que aconteceu depois foi previsível para qualquer pessoa que já viu uma família implodir em câmera lenta. Derek lançou a Next Level Fitness Tech mesmo assim, financiada por cartões de crédito e um empréstimo para pequenas empresas que meus pais assinaram como fiadores. O aplicativo era cheio de falhas, os treinos eram genéricos e os únicos usuários eram o próprio Derek e alguns downloads por pena feitos por amigos da família. Em 8 meses, a empresa estava sangrando dinheiro. Derek contratou um desenvolvedor que cobrou $50.000 por um aplicativo que mal funcionava, gastou mais $15.000 em anúncios no Facebook direcionados a pessoas que já tinham aplicativos de fitness gratuitos e, de alguma forma, queimou mais $10.000 em desenvolvimento de marca, o que aparentemente significava criar um logotipo. Fiquei sabendo de tudo isso por meio do meu primo, que ainda falava com os dois lados da família. Aparentemente, Derek aparecia em churrascos de família se gabando da sua startup de tecnologia até o momento em que tudo implodiu. Ele ainda chegou a fazer um leasing de um Tesla que não podia pagar, porque empreendedores de sucesso precisam projetar sucesso. O Tesla foi retomado 3 meses depois. Existe uma foto dele sendo colocado em um caminhão guincho que meu primo me mostrou, Derek em pé no gramado, de roupão, observando a projeção do seu sucesso ir embora. Não vou mentir, eu salvei essa foto. O empréstimo empresarial entrou em inadimplência, os cartões de crédito estouraram e, como meus pais tinham assinado como fiadores, de repente o fundo de aposentadoria deles estava em risco. Foi aí que começaram as ligações desesperadas. Primeiro da minha mãe, soluçando sobre perder tudo. Por favor, apenas nos ajude a passar por isso. Não é mais sobre o Derek, é sobre seu pai e eu. Depois do meu pai, tentando a abordagem rígida. Você tem uma responsabilidade com esta família. Nós não te criamos para nos abandonar. Você está certo, eu disse. Vocês não me criaram. Eu me criei sozinho enquanto vocês estavam ocupados criando Derek. Ele desligou na minha cara. Considerei isso uma vitória. Depois o próprio Derek ligou, tentando algo que se parecesse com humildade. Olha, eu sei que errei, sei que te devo dinheiro, mas se você puder ajudar agora, eu juro que vou pagar tudo de volta. Eu já tinha ouvido essa música antes. Minha resposta para todos foi a mesma. Eu não vou dar dinheiro. As consequências foram exatamente o que se espera de uma família que nunca aprendeu responsabilidade. Derek declarou falência no mês passado, perdeu tudo, não que tivesse muita coisa para começar. Ele voltou a morar com meus pais aos 31 anos, dormindo no quarto da infância e jogando a mesma carta de vítima que usa desde adolescente. Meus pais estão vendendo a casa porque não conseguem pagar a hipoteca depois que a inadimplência destruiu o crédito deles. Tiveram que se mudar para um apartamento menor, uma queda enorme em relação à casa em que viveram por 30 anos. Eles me culpam, é claro. Se você tivesse nos ajudado quando pedimos, minha mãe diz toda vez que conversamos, nada disso teria acontecido. Se vocês não tivessem pegado meu fundo universitário para financiar o primeiro fracasso do Derek, vocês teriam uma reserva agora, eu respondo. Se não tivessem assinado como fiadores o segundo desastre dele, ainda teriam a casa. Cada escolha que vocês fizeram foi sobre o Derek, as consequências também são sobre o Derek. Edição 1, uau, isso explodiu da noite para o dia. Obrigado por todos os prêmios e apoio, eu não esperava que isso ressoasse com tanta gente. Edição 2, para todos que perguntaram, sim, consultei um advogado sobre os $40.000 originais. O prazo legal já passou há muito tempo. Às vezes, a vitória não é sobre recuperar dinheiro, é sobre não perder mais. Atualização 6 meses depois. Ei, Reddit, voltei com a atualização que vocês estavam pedindo. As coisas escalaram de maneiras que eu realmente não esperava. Depois do meu post original, meus pais e Derek continuaram pressionando por algumas semanas, ligações, mensagens, e-mails, até aparecendo no meu condomínio quando parei de responder.
Eu parei completamente de interagir e, eventualmente, eles entenderam a mensagem, ou pelo menos foi o que eu pensei. Cerca de 2 meses atrás, recebi uma ligação de um número que não reconhecia. Normalmente eu deixaria cair na caixa postal, mas algo me fez atender. Esta é a firma de contabilidade onde você trabalha? Aqui é o contador sênior. Como posso ajudar? Meu nome é Agente Rives, sou da Divisão de Investigação Criminal da Receita Federal. Meu estômago afundou. Na minha área, essas palavras basicamente significam que o pior pesadelo chegou. Estou ligando sobre uma declaração enviada sob seu nome e suas credenciais. Detectamos algumas irregularidades. Acontece que alguém vinha enviando declarações de imposto fraudulentas usando o número da minha licença de contador, declarações que eu nunca tinha visto, para clientes que eu nunca conheci, solicitando reembolsos que iam direto para contas das quais eu não tinha conhecimento. A Receita rastreou os endereços de IP. 3 tentativas para adivinhar quem estava por trás disso. Derek. Quando confrontei meus pais sobre isso, porque claro que tive que envolvê-los, toda a história veio à tona. Derek tinha pegado algumas das minhas correspondências antigas que continham informações da minha licença e vinha comandando um esquema de fraude de reembolso de impostos havia 8 meses, enviando declarações falsas para pessoas que conhecia online e dividindo os reembolsos com elas. Ele achou que estava sendo esperto. Ele estava sendo um criminoso federal. Ele só estava tentando ganhar dinheiro, minha mãe disse, como se isso fosse uma defesa. Ele cometeu roubo de identidade contra mim e fraude fiscal. Isso é prisão federal, mãe. Você não pode falar com eles, explicar que foi um mal-entendido. Eu realmente ri, um mal-entendido? Ele roubou minhas credenciais profissionais e as usou para fraudar o governo. Não existe mal-entendido algum aqui. A investigação da Receita Federal avançou rapidamente depois disso. Descobriu-se que os clientes do Derek eram, em sua maioria, identidades falsas que ele havia comprado na Dark Web. Os reembolsos totalizavam mais de $180 mil, distribuídos em dezenas de declarações fraudulentas, todas enviadas em meu nome. O agente Rives me explicou tudo o que Derek havia feito. Ele montou uma operação inteira no porão da casa dos meus pais, comprou números de seguridade social roubados, criou formulários W2 falsos e enviou declarações solicitando grandes reembolsos para pessoas que não existiam. Os reembolsos iam para cartões de débito pré-pagos, que Derek sacava em caixas eletrônicos espalhados pela cidade. Ele foi até bastante sofisticado, disse Rives. Mantinha cada declaração abaixo de $10 mil para evitar certos alertas e espalhava tudo ao longo de vários meses. Se ele não tivesse ficado ganancioso e usado suas credenciais, provavelmente teria conseguido continuar por mais tempo. Por que as minhas credenciais? Por que declarações preparadas por um contador certificado recebem menos escrutínio, parecem mais legítimas? Ter o número da sua licença no arquivo fazia com que a Receita tivesse menos probabilidade de sinalizá-las para revisão. Derek vinha fazendo isso havia 8 meses, 8 meses de crimes federais cometidos na casa dos meus pais, usando minha identidade profissional, e eles disseram que não sabiam de nada. Eu não acreditei nisso nem por um segundo. O agente Rives foi realmente compreensivo depois que apresentei toda a documentação provando que eu não tinha nada a ver com aquilo, meus registros reais de clientes, meus horários de trabalho, o fato de eu estar em reuniões com clientes nos horários em que essas declarações fraudulentas eram enviadas a partir de um endereço de IP da casa dos meus pais. Nós vemos isso com mais frequência do que você imagina, Rives me disse. Membros da família usando as credenciais uns dos outros, quase nunca termina bem para ninguém. Derek foi preso 3 semanas atrás. Agentes federais apareceram no apartamento dos meus pais às 6 da manhã e o levaram algemado. Minha mãe me ligou histérica, exigindo que eu consertasse isso. Consertar o quê? Ele cometeu crimes federais. Ele é seu irmão. Ele é um homem adulto que fez as próprias escolhas. Eu não coloquei aquelas algemas nele. O governo dos Estados Unidos colocou. Ela desligou e ligou de novo 1 hora depois, mais calma, mas ainda delirante. O advogado disse que talvez ofereçam um acordo se você testemunhar que o Derek tinha permissão para usar suas credenciais. Você quer que eu cometa falso testemunho? Que eu cometa um crime federal para encobrir os crimes federais dele? Isso não é falso testemunho. É exatamente falso testemunho, mãe. É mentir sob juramento. E mesmo que eu quisesse ajudá-lo, o que não quero, eu não vou para a prisão por causa do Derek. Eu não vou perder minha licença por causa do Derek. Eu não vou jogar fora tudo que construí por causa do Derek. Você sempre foi egoísta e sempre foi cego. Acho que somos consistentes então. As acusações são graves: fraude eletrônica, roubo de identidade, fraude fiscal e conspiração. O defensor público dele diz que ele pode pegar de 3 a 7 anos se aceitar um acordo, mas se for a julgamento. O promotor aparentemente tem uma pilha de provas com quase 30 centímetros de espessura, registros de transações, logs de IP, identidades falsas que Derek comprou, tudo.
Meus pais tentaram uma última cartada desesperada. Eles apareceram no meu escritório, no meu local de trabalho, exigindo que eu testemunhasse como testemunha de caráter para o Derek, na frente dos meus colegas. Minha chefe teve que escoltá-los para fora. Depois disso, minha chefe, uma mulher chamada Patrícia, que dirigia a empresa havia 20 anos, me chamou para a sala dela. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Eu dei a versão resumida, o fundo universitário, os negócios, a permissividade, a fraude. Ela apenas balançou a cabeça. Eu já vi muita disfunção familiar neste ramo, a temporada de impostos traz o pior das pessoas, mas isso, ela parou no meio da frase. Você está lidando bem com isso. Eu já tive prática. Tire a tarde se precisar. Eu prefiro trabalhar honestamente, números não me pedem dinheiro. Ela riu. Eu não estava brincando totalmente. Aquilo foi a gota d'água. No dia seguinte, entrei com uma ordem de restrição contra os três. A audiência foi há 2 semanas. Meus pais apareceram com um advogado que não podiam pagar, tentando argumentar que disputas familiares não deveriam envolver os tribunais. O juiz discordou. A ordem de restrição foi concedida, 500 pés de distância, nenhum contato, nenhuma exceção. O advogado dos meus pais tentou me pintar como o vilão. Meritíssimo, meus clientes são pessoas idosas passando por um momento difícil. O filho deles enfrenta acusações graves, eles perderam a casa e agora o outro filho quer cortá-los completamente. Isso é uma questão familiar, não criminal. O juiz me perguntou se eu tinha algo a dizer. Eu tinha. Apresentei toda a linha do tempo. O fundo universitário roubado, 12 anos de promessas quebradas, o segundo negócio que destruiu as finanças deles, e por fim, o roubo de identidade que poderia ter acabado com a minha carreira e me colocado na prisão. Meritíssimo, eu dei a esta família todas as chances. Fui paciente, fui compreensivo, fui a pessoa maior por mais de uma década, e todas as vezes eles tiraram mais. Tiraram meu dinheiro, tiraram minha confiança e, mais recentemente, tentaram tirar minha licença profissional e a minha liberdade. Em que momento eu tenho o direito de dizer basta? O juiz olhou para meus pais, depois para mim e depois de volta para meus pais. Ordem de restrição concedida, 500 pés, todas as formas de contato proibidas, violação resultará em prisão. Enquanto saíam do tribunal, meu pai se virou e disse, você está morto para nós. Eu respondi, eu estou morto para vocês desde que tinha 16 anos, vocês só não perceberam porque estavam ocupados demais assistindo Derek. Aquela foi a última vez que os vi. A situação agora é esta. Derek está sob custódia federal aguardando julgamento. O defensor público tentou conseguir fiança, mas o juiz negou por risco de fuga. Aparentemente, Derek andava pesquisando países sem extradição no celular dele, bem discreto. Meus pais perderam o apartamento porque não conseguiram pagar o aluguel depois de gastar as economias com o advogado do Derek. A última notícia que tive, por meio do meu primo, é que eles estão morando com minha tia em outro estado. A Receita Federal me inocentou completamente. Minha licença está intacta, minha reputação está intacta e minha empresa ainda me deu um aumento por lidar com uma situação difícil de forma profissional. Aparentemente, não perder a cabeça quando seu irmão tenta destruir sua carreira é uma habilidade valorizada no mercado. Eu comecei a sair com alguém, uma mulher que conheci em uma conferência profissional. O nome dela é Raquel, ela é analista financeira. Nós nos conectamos com piadas sobre planilhas, e ela sabe toda a história. A resposta dela foi, parece que você precisa de uma família melhor. Sorte a sua, eu tenho uma grande, e eles realmente gostam uns dos outros. Conheci os pais dela no mês passado. O pai dela apertou minha mão, a mãe dela me serviu um prato de comida sem perguntar se eu estava com fome, e o irmão dela perguntou se eu queria assistir ao jogo com ele. Coisas normais de família que pareciam completamente estranhas para mim. Na primeira vez que jantei na casa deles, eu não sabia o que fazer. Ninguém estava pedindo dinheiro, ninguém estava explicando por que o fracasso de outra pessoa era na verdade minha responsabilidade. Eles apenas conversavam, riam, perguntavam sobre o meu dia como se realmente quisessem saber a resposta. Em um momento, Raquel me pegou encarando a parede. Você está bem? Estou, é só que isto é como uma família deveria ser, não é? Ela apertou minha mão. Esta é a sua família agora, se você quiser que seja. Quando contei a eles sobre a minha situação, a versão resumida, a mãe dela apenas balançou a cabeça e disse que algumas pessoas não merecem os filhos que têm. O pai dela foi mais direto. Se você precisar de qualquer coisa, é só ligar, é isso que a família faz, há de verdade. Não vou mentir dizendo que não penso na minha família biológica. Eu penso, mas penso neles como se pensa em uma casa onde você já morou e que pegou fogo. Você lembra que ela existiu, mas não quer voltar. O julgamento do Derek será em 4 meses. Fui intimado como testemunha da acusação.
A promotora federal me explicou exatamente o que eles precisam, a linha do tempo do roubo de identidade, a documentação das minhas credenciais, o testemunho sobre meu relacionamento com o Derek. Apenas diga a verdade, ela disse. É tudo o que precisamos. É tudo o que eu sempre fiz. Ela sorriu. É por isso que você está do nosso lado do tribunal. Se você gostou deste vídeo, por favor, aperte o botão de inscrição. Isso ajuda muito o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado. Minha família me excluiu da festa de aposentadoria do meu pai. Disseram que não queriam que eu aparecesse com graxa debaixo das unhas. Então eu parei de ser o encanador gratuito deles e fiz a viagem que eu ia dar de presente para o meu pai. Quando eles viram as fotos que eu postei, enlouqueceram. Ei, Reddit, aparentemente ter o próprio negócio não significa nada quando sua família precisa que um vaso sanitário seja consertado às 2 da manhã, de graça, de novo. Meu nome é Shan, tenho 33 anos, sou homem. Sou encanador licenciado há 11 anos, construí meu negócio do zero, consegui minha certificação de mestre aos 27 anos e agora comando uma equipe de 4 caras que cuidam de tudo, desde entupimentos simples até construções comerciais completas. Comecei na oficina do meu tio quando tinha 19 anos, passei anos rastejando debaixo de casas e aprendendo o ofício da maneira mais difícil. Sou bom no que faço, e é exatamente por isso que minha família me tratou como serviço pessoal de reparo de emergência 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde o dia em que tirei minha licença. Os pedidos começaram pequenos. Minha mãe precisava de ajuda para instalar uma torneira nova. Meu pai queria que eu desse uma olhada em um vaso que estava vazando. Coisas normais de família, que eu fazia com prazer porque é isso que família faz, certo? Vocês se ajudam. Mas em algum momento ajudar virou estar de plantão, trabalho gratuito, para qualquer coisa relacionada à água em um raio de 50 milhas. Vou dar alguns exemplos. Minha irmã Haley teve um cano estourado que eu dirigi 40 minutos para consertar às 2 da manhã, em janeiro, rastejando debaixo da casa dela no frio congelante com uma lanterna e um cortador de tubos. Aquele serviço teria sido uma chamada de emergência de $800 se ela tivesse contratado qualquer outra pessoa. Ela me fez um café e disse obrigado. Meu irmão Colin me fez refazer toda a tubulação do porão dele quando terminou de transformá-la em uma sala de jogos, mudei todas as linhas de esgoto, adicionei uma estação de bebidas com pia e ligação para a máquina de gelo, instalei um banheiro completo com chuveiro walk-in. Esse trabalho levou 4 fins de semana e teria custado $8.000 se eu tivesse cobrado tarifas comerciais. Ele me comprou uma pizza. Depois teve a véspera de Natal em que a esposa dele, Kelsey, colocou uma batata no triturador de lixo e eu tive que ir lá desentupir enquanto todo mundo jantava. A casa dos meus pais basicamente foi mantida por mim de graça desde que completei 22 anos, troca de aquecedor de água, repipeamento da casa inteira quando as tubulações galvanizadas começaram a corroer, 2 reformas de banheiro, upgrade da pia da cozinha. Eu até instalei um sistema chique de chuveiro tipo chuva que minha mãe viu em uma revista e decidiu que precisava absolutamente ter, $400 em peças que eu paguei do meu próprio bolso porque ela disse que eles não podiam pagar naquele momento. Eu nunca reclamei, apenas aparecia e fazia o trabalho. Às vezes eu recebia um obrigado. Achei que era assim que famílias funcionavam. Eu ajudei com a parte de encanamento, meu irmão Colin, o contador, provavelmente ajudava com impostos e planejamento financeiro, minha irmã Haley, que trabalha com planejamento de eventos, provavelmente ajudava a organizar encontros familiares. Exceto que depois descobri que Colin nunca fez os impostos deles de graça, nenhuma vez, ele os encaminhou para o escritório dele e eles pagaram o preço cheio como qualquer outro cliente. Haley nunca planejou um evento de família sem cobrar pela consultoria, tempo e despesas. Eu era o único fornecendo trabalho gratuito, o único esperado a largar tudo e aparecer a qualquer hora. Então chegou a semana antes da festa de aposentadoria do meu pai, e foi aí que tudo saiu dos trilhos. Minha mãe ligou em um domingo à noite enquanto eu assistia ao jogo, disse que a festa de aposentadoria do pai seria no sábado e que, antes de os convidados chegarem, ela precisava que eu desse uma olhada em um pequeno vazamento embaixo da pia do banheiro, só um conserto rápido, 20 minutos no máximo. Dirigi 40 minutos até a casa deles em uma noite de terça-feira depois de trabalhar 10 horas instalando uma tubulação principal de água para um novo restaurante. Minhas costas estavam me matando, minhas mãos estavam em carne viva de trabalhar com conexões de cobre o dia todo, e eu não queria nada além de sentar e comer algo que não viesse de uma máquina de vendas. O pequeno vazamento não era pequeno. As mangueiras de alimentação estavam tão corroídas que o aço trançado estava se separando das conexões, o registro estava completamente travado por acúmulo de cálcio, daquele tipo que você nem tenta girar porque sabe que a haste vai quebrar. O sifão tinha uma rachadura fina deixando o gás de esgoto vazar para o ambiente, eu senti o cheiro no segundo em que abri o armário. 2 horas e meia depois, terminei novas linhas de alimentação, novos registros, novas peças do sifão, que eu paguei do meu próprio bolso porque dirigir até a loja de suprimentos teria deixado uma noite longa ainda mais longa. $63 no meu cartão de crédito.
Enquanto eu terminava de guardar minhas ferramentas, pude ouvir minha mãe ao telefone na cozinha. A voz dela ecoava naquela casa. Ela falava sobre o buffet, confirmando para sábado, o mapa de lugares sendo finalizado, garantindo que o tio Dali soubesse que o horário tinha mudado para 4 em vez de 5. Entrei na cozinha ainda segurando uma chave de grifo e perguntei a que horas eu deveria chegar no sábado. Achei que chegaria cedo para ajudar a montar cadeiras ou qualquer coisa, já que era isso que eu sempre fazia nos eventos de família. O rosto da minha mãe fez aquela expressão, aquele meio sorriso congelado que eu já tinha visto antes, quando ela estava prestes a dar uma notícia ruim. Ela colocou o telefone lentamente na mesa e disse que a festa na verdade seria bem pequena, só a família imediata, que eles estavam mantendo tudo pequeno e administrável. Eu apontei que eu era a família imediata, o próprio filho dela, e que eu literalmente tinha acabado de ouvi-la mencionar o tio Dali, que era primo de segundo grau do meu pai, morava a 3 estados de distância, um homem que aparecia em eventos de família talvez uma vez a cada 4 anos. Minha mãe se atrapalhou com as palavras, começou a falar sobre limitações de espaço, sobre como eles já tinham passado os números finais para o buffet e que seria estranho mudá-los agora, sobre como o mapa de lugares já estava pronto. Eu fiquei ali, com minhas roupas de trabalho, as mãos ainda sujas de consertar o encanamento deles, e observei minha mãe explicar por que eu não estava convidado para a festa de aposentadoria do meu próprio pai. A festa que aconteceria em 4 dias, na casa em que eu tinha passado as últimas 2 horas e meia fazendo reparos de graça, como vinha fazendo havia 11 anos. Ela disse que não era nada pessoal, disse que fariam algo comigo separadamente, talvez um jantar na semana seguinte. Eu não discuti, não gritei, apenas assenti, guardei minhas ferramentas em completo silêncio e caminhei até a minha caminhonete. Ela me seguiu para fora ainda arrumando desculpas, disse que eu estava sendo dramático, disse que não entendia por que eu estava chateado, já que era só uma festa. Entrei na caminhonete, liguei o motor e fui embora sem responder. O que ela não sabia, o que ninguém sabia, é que 3 meses antes eu tinha reservado uma viagem de uma semana para a Costa Rica como presente de aposentadoria do meu pai, um resort elegante na costa do Pacífico chamado Playa Azul Beach Club. Quarto com vista para o oceano, upgrade de padrão para premium porque eu queria que fosse especial, refeições ou inclusive, traslados do aeroporto, o pacote completo para o qual eu vim economizando havia mais de 1 ano. Cada serviço extra, cada projeto paralelo, cada hora extra de fim de semana foi para o fundo da Costa Rica, um total de $2.300. Eu tinha combinado com meu sócio Spencer para cobrir meus trabalhos enquanto eu estivesse fora. Eu ia surpreender meu pai na festa, dizer que nós viajaríamos no mês seguinte, só pai e filho, uma viagem para celebrar seus 35 anos de trabalho duro. Eu até tinha comprado uma camisa havaiana cafona para usar quando entregasse as passagens, tinha todo o momento planejado na minha cabeça. Mas eu não fui convidado para a festa. Aquela noite fiquei sentado no meu apartamento, encarando a confirmação do resort no meu laptop, $2.300 já pagos, depósito não reembolsável, um presente para um homem que aparentemente não precisava de mim na grande celebração dele. O que realmente me atingiu não foi o dinheiro, foi o que eu percebi em algum momento por volta da meia-noite, enquanto ainda estava sentado ali no escuro. Eles não esqueceram de me convidar, eles decidiram não me convidar, há uma diferença. O que fizeram foi deliberado. Eu fui uma reflexão tardia, alguém que eles escolheram especificamente excluir, enquanto ainda esperavam que eu consertasse o encanamento deles. 4 dias antes da festa, meu melhor amigo Zack ligou por volta das 9. Zack e eu somos próximos desde a 7ª série, ele é eletricista agora, comanda a própria equipe e tem aquele tipo de humor seco que sempre coloca nós dois em encrenca nos piores momentos possíveis. Também é o tipo de amigo que apareceu com a caminhonete quando minha ex foi embora, sem fazer perguntas. Eu contei o que tinha acontecido. Zack ficou em silêncio por alguns segundos e depois perguntou se a reserva estava vinculada ao nome do meu pai ou se dava para mudar. Abri a confirmação da reserva, quarto premium para 2 hóspedes, os nomes podiam ser alterados até 48 horas antes da chegada, mediante uma taxa administrativa de $25. Zack disse, cara, nós vamos para Costa Rica, seu pai pode comemorar a aposentadoria descobrindo quanto um encanador de verdade cobra. Eu ri pela primeira vez em horas. Em seguida, alterei a reserva. Sean Crosses Achari Web, partida no sábado às 6 da manhã, exatamente no mesmo dia da festa de aposentadoria do meu pai. O alarme tocou às 4 da manhã no sábado. Zack me pegou às 4h45 na caminhonete dele, nós dois movidos a café preto e rancor. Quando minha família estaria se reunindo na casa dos meus pais para doces e brunch, nós estávamos a 30.000 pés de altitude, observando o nascer do sol pela janela do avião. Zack pediu um ginger ale e começou a ler uma revista de pesca. Eu fiquei olhando para as nuvens, e honestamente, só me senti aliviado. Meu telefone estava no modo não perturbe, apenas 3 nomes podiam passar, Zack, meu sócio Spencer e a Sra. Brown, minha vizinha idosa que cuidava do meu apartamento quando eu viajava. Minha família não estava na lista de favoritos, não estava havia anos.
As únicas ligações que eu recebia deles eram pedidos para consertar alguma coisa ou reclamações sobre algo que eu não tinha consertado rápido o suficiente. Em algum momento eu tinha parado de adicioná-los aos favoritos e nunca mais mudei isso. Nós pousamos na Costa Rica por volta do meio-dia no horário local. A umidade nos atingiu no segundo em que descemos do avião, mas foi uma sensação boa. A van do resort estava esperando no aeroporto, o motorista segurando uma placa com nossos nomes, como se fossemos pessoas importantes. O resort era incrível, palmeiras alinhando todos os caminhos, uma piscina de borda infinita que parecia se derramar diretamente no Oceano Pacífico. Nosso quarto tinha uma varanda digna de cartão postal, com 2 cadeiras de frente para o mar e nada além de um horizonte azul até onde a vista alcançava. Fiquei ali parado por uns bons 5 minutos, apenas absorvendo tudo, a primeira vez em muito tempo em que ninguém estava me pedindo nada. Zack saiu para a varanda com o cardápio do all inclusive e disse que nós iríamos comer camarão em todas as refeições, já que estava incluído. Trocamos de roupa, colocamos sungas e fomos para a praia com os motis de frutas que tinham gosto de férias em forma líquida. Enquanto isso, de volta para casa, a festa aparentemente estava indo muito bem, até deixar de ir fiquei sabendo da história completa depois, pelo Tony, um encanador que eu conhecia profissionalmente que acabou atendendo a chamada de emergência. Tony está no ramo quase tanto quanto eu, comanda uma equipe no lado norte da cidade e não tem nenhum motivo para inventar coisas. Cerca de 2 horas depois do início da festa, alguém deu descarga no vaso do andar de cima, o mesmo banheiro que eu tinha consertado 4 dias antes. O que minha mãe não mencionou quando pediu o reparo é que ela vinha dando descarga em lenços umedecidos ditos descartáveis naquele vaso havia meses, um pacote por semana. Todo encanador sabe que essas coisas não se decompõem de verdade, elas só vão se acumulando até algo catastrófico acontecer. Os lenços vinham se acumulando na linha principal de esgoto havia semanas, talvez meses, criando uma represa, apenas esperando o pior momento possível. O vaso transbordou violentamente, não foi uma subida lenta, Tony disse, foi uma onda. A água passou pela borda e se espalhou pelo piso de cerâmica, carregando tudo que estava dentro da bacia. Em minutos, começou a infiltrar pelo contrapiso e a pingar pelo teto da sala de jantar abaixo, água com tonalidade marrom, daquele tipo que não deixa dúvidas sobre o que você está enfrentando, pingando sobre a mesa de sobremesas, sobre os pratos dos convidados, sobre o bolo de aposentadoria do meu pai. O primeiro instinto da minha mãe foi me ligar. As chamadas foram direto para a caixa postal. Meu pai tentou, caixa postal. Haley tentou do celular dela. Colin tentou do dele. Até que Elsie tentou, tudo caixa postal. Finalmente desistiram e ligaram para uma empresa de encanamento de verdade, em um sábado de feriado prolongado do Memorial Day, quando todo encanador da região estava em um churrasco ou cobrando tarifas de emergência de feriado. Só a taxa de deslocamento foi de $350. Tony disse que, quando entrou na garagem, minha mãe estava parada na varanda da frente, praticamente tremendo, reclamando de onde o filho dela estava e por que ele tinha mandado um estranho. Ele disse a ela que não fazia ideia de quem era o filho dela e que estava ali apenas para consertar o encanamento. Ele avaliou a situação, bloqueio na linha principal exigindo uma máquina elétrica de desentupimento e possivelmente hidrojateamento, danos causados pela água no teto e no carpete. O valor total apenas pelo sábado foi de $875. E ele disse a eles que a linha principal precisaria de um serviço de acompanhamento, provavelmente mais cerca de $2.000. Tony contou que minha mãe continuava dizendo que não deveria ter que pagar, porque o filho dela era encanador. Tony disse a ela que o filho dela não estava lá e que o esgoto não ia esperar por um desconto de família. A festa terminou por volta das 4 da tarde, os convidados deram desculpas constrangedoras e foram embora mais cedo. Meu pai passou o resto da comemoração da aposentadoria operando um aspirador de líquidos, enquanto minha mãe alternava entre fúria e lágrimas. 35 anos na mesma empresa e o grande dia dele terminou com um cheiro de esgoto cru e uma conta inesperada de 4 dígitos. Eu não sabia que nada disso estava acontecendo, eu estava a cerca de 3.000 milhas de distância, deitado em uma cadeira de praia observando o pôr do sol. Zack estava ao meu lado divagando sobre se os caranguejos da areia eram tecnicamente caranguejos ou algum outro tipo de criatura. Naquela noite, Zack postou uma foto no Instagram, nós dois na praia, smoothies na mão, o pôr do sol em chamas atrás de nós. Ele colocou a legenda quando você não é convidado para a festa, você vira festa, Costa Rica com meu parceiro, e marcou Sean Croix, depois marcou minha família inteira, todos eles. Eu só descobri a marcação na manhã seguinte, quando finalmente chequei o telefone e encontrei a notificação, um apocalipse me esperando, 23 chamadas perdidas, 51 mensagens de texto, 3 mensagens de voz que dava para perceber pela prévia que não seriam experiências agradáveis de ouvir. As mensagens de texto contavam a história por meio de recados cada vez mais furiosos da minha mãe. Sean, onde você está? Me ligue imediatamente. Depois isso é uma emergência. Por que você não está atendendo? Depois a festa do seu pai foi arruinada. Tem esgoto por toda parte e você não se dá ao trabalho de atender o telefone.
Depois, várias horas mais tarde, seu amigo postou que você está na Costa Rica, você está de férias enquanto estamos lidando com isso. E finalmente, às 2 da manhã, não acredito que criei alguém tão egoísta. Do meu pai veio uma mensagem curta e simples: filho, por favor ligue para casa, decepcionado. Aquela doeu, de um jeito diferente das mensagens descontroladas da minha mãe, sempre doía. De Colin veio: você só pode estar brincando comigo agora, você está na Costa Rica enquanto a casa da mamãe e do papai está alagando, o que há de errado com você? De Haley veio um texto de 5 parágrafos sobre o quão egoísta eu era, como eu tinha abandonado a família durante a pior crise deles, como a aposentadoria do pai tinha sido completamente arruinada porque eu não me dei ao trabalho de atender o telefone. Ela concluiu dizendo que estava genuinamente preocupada com o meu estado mental e que talvez eu devesse procurar ajuda. Mostrei as mensagens ao Zack durante o café da manhã, ele leu tudo lentamente, deu um longo gole no café e disse: então acho que eles descobriram quanto custa um encanador. Passamos os 6 dias seguintes vivendo nossas melhores vidas, fazendo snorkel em águas cristalinas, comendo frutos do mar frescos em restaurantes à beira da praia, pores do sol todas as noites que pareciam ter o nível de saturação de cores do céu aumentado ao máximo. Mantive meu telefone no modo não perturbe o tempo todo, as notificações foram se acumulando, dezenas delas, a julgar pelo número no ícone da tela inicial. Eu não li nenhuma. Qualquer incêndio que estivesse queimando lá em casa, eu não ia ser o responsável por apagá-lo. O voo de volta pousou no domingo à noite, 8 dias de sol e descanso, e eu sinceramente me sentia como outra pessoa, com a cabeça clara de um jeito que eu não sentia havia muito tempo. Isso durou cerca de 45 minutos. Entrei no estacionamento do meu prédio por volta das 9 e encontrei um comitê de recepção me esperando, os 5, minha mãe, meu pai, Haley, Colin e a esposa de Colin, Kelsey. Eles estavam posicionados ao redor dos carros, como se estivessem fazendo vigilância havia horas, conhecendo minha família, provavelmente estavam mesmo. Minha mãe viu minha caminhonete primeiro e começou a caminhar rapidamente em minha direção antes mesmo de eu conseguir abrir a porta. O rosto dela era uma mistura de fúria e alívio, o que teria sido quase engraçado se eu estivesse com vontade de rir. Onde eu tinha estado? Por que não tinha atendido? Eu tinha alguma ideia do que tinha feito eles passarem. Peguei minha bolsa de viagem e passei por ela em direção ao prédio sem dizer uma palavra, calmo, completamente indiferente. Meu pai me interceptou na entrada, a voz dele tinha aquele tom de decepção. Ele disse que precisávamos conversar sobre o que tinha acontecido, sobre a festa, sobre eu ter postado fotos de férias enquanto eles lidavam com um desastre. Disse que não tinha me criado para ser tão egoísta. Eu parei e me virei para encarar todos eles. Perguntei a que desastre ele estava se referindo: a emergência do encanamento, a festa arruinada, os milhares em danos, o fato de eu ter ignorado as ligações deles por 8 dias. Eu assenti e então contei a eles que a viagem para a Costa Rica deveria ter sido presente de aposentadoria dele. Eu ia surpreendê-lo na festa, entregar os bilhetes na frente de todo mundo, uma viagem só de pai e filho. Ninguém disse nada. A boca da minha mãe se abriu e depois se fechou. Colin chegou a dar um passo para trás, até Kelsey, que nunca demonstrava emoção por nada, pareceu desconfortável. Mas eu não fui convidado, então levei o Zack no lugar. O silêncio durou tempo suficiente para ouvir o trânsito na rua atrás de nós. Minha mãe começou a se atrapalhar falando do mapa de lugares, dos números do buffet, de como eles não achavam que eu me importaria. Eu levantei a mão. Por 11 anos eu consertei o encanamento de vocês de graça, por 11 anos, cada vazamento, cada entupimento, cada peça quebrada. 4 dias antes dessa festa eu estava no banheiro de vocês substituindo peças que eu mesmo paguei, e então descobri que não estava convidado. Colin avançou inflando o peito, algo que tinha parado de funcionar quando éramos adolescentes, e disse que nada disso era desculpa para ignorar as ligações quando eles precisavam de mim. Eu perguntei quando tinha sido a última vez que algum deles me ligou para algo que não fosse trabalho gratuito. Ninguém respondeu. Então eu deixei claro, a partir de agora eles poderiam ligar para a linha da minha empresa em horário comercial, eu os agendaria como qualquer cliente e cobraria como qualquer cliente. A taxa de emergência era de $250 só para aparecer, fins de semana eram cobrados com adicional de 50%. Minha mãe ficou com a expressão de quem tinha levado um tapa. Ela perguntou se eu realmente ia cobrar da minha própria família. Eu disse que tinha acabado de ser o funcionário não remunerado deles. Caminhei até a porta do meu apartamento, destranquei e me virei novamente. Disse que eles podiam ficar no estacionamento quanto quisessem, mas se alguém batesse na minha porta eu chamaria a polícia. Depois entrei, tranquei com a trava de segurança e soltei o ar que estava prendendo. Observei pela janela enquanto eles discutiam entre si por mais 30 minutos antes de finalmente irem embora. Tomei um banho demorado e fui dormir. Achei que aquilo seria o fim, eles ficariam com raiva por um tempo, evitaríamos uns aos outros nos feriados, e eventualmente, tudo se acomodaria em algum tipo de trégua distante. É assim que essas coisas normalmente funcionam, certo? Eu estava errado.
O que aconteceu depois veio em etapas, e cada etapa foi pior que a anterior, cada uma deixou claro que eles não iam parar até que eu cedesse ou os fizesse parar. Tudo começou com as ligações e as mentiras. Meu sócio Spencer tinha lidado bem com tudo enquanto eu estive fora. Spencer está comigo há 6 anos, começou como aprendiz e foi crescendo até co-administrar a operação comigo, bom encanador, pessoa ainda melhor, como ele costuma dizer. Ele me contou que minha mãe tinha ligado para a linha da empresa 9 vezes enquanto eu estava na Costa Rica, e em todas elas exigiu que ele fosse pessoalmente à casa deles consertar o problema como um favor de família. Ela disse que ele trabalhava para o filho dela, então deveria ajudar a família. Spencer explicou educadamente que a tarifa de favor de família era a mesma tarifa normal e passou os valores. Ela desligou em todas as vezes. Spencer disse que, na 7ª ligação, ele começou a cronometrar o quão rápido ela batia o telefone. O recorde foi de 3 segundos. Tony acabou fazendo o reparo da linha principal e cobrou no total $3.200 quando se somou a visita de emergência, o hidrojeteamento de acompanhamento e as peças, um valor razoável para a dimensão do trabalho. Minha mãe contou a todos que quisessem ouvir que Tony tinha passado a perna neles, que o próprio filho dela teria feito de graça se não estivesse sendo vingativo, que Tony provavelmente tinha conspirado comigo para cobrar a mais como algum tipo de esquema coordenado de vingança. A informação corre rápido na comunidade de profissionais, todos nós nos conhecemos, indicamos trabalhos uns aos outros. Tony me contou sobre as acusações da minha mãe durante o almoço em um lugar que nós dois gostávamos perto da loja de materiais. Ele estava rindo na maior parte do tempo, mas havia um tom duro na voz dele. Ser acusado de enganar clientes não é bom para a reputação de ninguém. Ele perguntou o que estava acontecendo com a minha família. Eu dei a versão resumida. Ele assentiu e disse que nunca mais atenderia uma chamada daquele endereço. A família não deu trégua, tentou ângulos diferentes. Minha irmã Haley apareceu em um canteiro de obras 2 semanas depois de eu ter voltado. Eu estava fazendo a reforma de um banheiro para uma cliente de longa data chamada Debra, substituindo o registro do chuveiro e atualizando os acabamentos, quando Haley entrou pela porta da frente como se fosse dona do lugar. Eu estava literalmente dentro da parede, com lanterna na cabeça e maçarico na mão, soldando uma conexão de cobre. Ela tinha rastreado minha localização pelas redes sociais da empresa. Debra apareceu no corredor para ver quem tinha chegado. Haley passou direto por ela sem sequer reconhecer que ela existia. Haley anunciou que precisávamos conversar, disse que aquilo já tinha ido longe demais, disse que mamãe e papai estavam devastados, disse que o pai não tinha sido mesmo desde a festa, que mal dormia, que tinha emagrecido, disse que eu estava destruindo a família por causa de quê? De um convite para uma festa. Eu disse a ela que eu estava no meio de um serviço com chama aberta e que ela precisava sair dali imediatamente. Ela não saiu, disse que eu estava sendo infantil, disse que o tratamento de silêncio era imaturo, disse que eu precisava pedir desculpas e deixar tudo isso para trás para que pudéssemos ser uma família novamente, disse que todo mundo estava esperando eu cair em mim. Desliguei o maçarico, coloquei-o com cuidado na borda da banheira e perguntei se ela já tinha se desculpado comigo por não ter me convidado, por planejar uma festa inteira partindo da ideia de que eu não precisava estar lá, por 11 anos esperando que eu trabalhasse de graça enquanto ela cobrava clientes pelo planejamento de eventos. Ela disse que isso não era a mesma coisa. Eu perguntei como não era, e ela simplesmente ficou ali com a boca aberta por alguns segundos antes de se recompor e dizer que eu estava distorcendo tudo, me fazendo de vítima, quando era eu quem tinha abandonado todos eles. Debra, que estava observando do corredor com os braços cruzados, finalmente falou e perguntou a Haley se ela trabalhava para mim. Haley disse que não, que era minha irmã. Debra então disse que ela estava pagando por hora pelo meu tempo, que o chuveiro dela não funcionava e que talvez minha irmã pudesse voltar quando eu não estivesse literalmente dentro da parede da casa dela com um maçarico de solda. Haley foi embora, mas não antes de se virar na porta para me dizer que eu estava cometendo um erro enorme e que me arrependeria disso pelo resto da vida. Debra esperou até ouvir o carro da Haley ir embora, depois voltou à porta do banheiro e perguntou do que se tratava aquilo tudo. Eu dei a ela a versão de 30 segundos enquanto reacendia o maçarico e terminava de soldar a válvula. Ela ficou em silêncio por um momento e então disse que a própria família dela não falava com ela havia quase uma década e que tinha sido a década mais tranquila da vida dela. Disse que algumas famílias dão mais trabalho do que valem. Depois disso, ela se tornou uma das minhas clientes favoritas e me indicou para 4 amigas nos meses seguintes. Colin tentou a jogada da nostalgia cerca de uma semana depois, apareceu no meu apartamento com uma pizza e um pacote de 6 daquela bebida de raiz sofisticada que a gente gostava quando criança. Ele fez o discurso, disse que todo mundo cometia erros, que talvez devessem ter me convidado, mas que eu estava exagerando e que precisávamos seguirem frente como adultos, disse que sentia falta do irmão. Eu deixei ele falar por 5 minutos e depois perguntei quando tinha sido a última vez que eu tinha pedido a ele algum trabalho de contabilidade de graça. Ele ficou confuso, então eu deixei bem claro, ele era contador certificado, com o próprio escritório, 6 funcionários em 11 anos, e nunca, nenhuma vez, tinha se oferecido para fazer meus impostos empresariais de graça.
Nunca ajudou com declarações trimestrais nem com a configuração da folha de pagamento. Ele disse que isso era diferente. Eu abri a porta da frente e mandei ele ir embora. Ele começou a resmungar sobre ser razoável, sobre fazer as pazes. Eu disse que ele tinha 30 segundos antes de eu chamar a polícia. Ele foi embora em 28, ainda murmurando sobre como eu era irracional. Depois da visita do Colin, as mentiras começaram a se espalhar. Fiquei sabendo por conhecidos em comum que minha família estava dizendo às pessoas que eu tinha roubado dinheiro deles, que eu tinha sabotado o encanamento de propósito, que eu estava usando drogas ou tendo um colapso. Zack ouviu o boato das drogas pela prima dele, que tinha ouvido isso na academia da minha mãe. A história era que eu tinha me tornado viciado em analgésicos e que era por isso que meu comportamento tinha mudado. Pura mentira, mas as pessoas estavam acreditando. Zack ficou furioso e disse que precisávamos documentar tudo. Ele tinha passado por um divórcio feio e aprendido sobre como se proteger quando alguém está tentando destruir sua reputação. Ele se tornou meu conselheiro informal na construção de um rastro de papel. 3 semanas depois da visita do Colin, o primeiro sinal de que as coisas tinham saído completamente do controle veio através do meu negócio. Uma empresa de administração de imóveis com a qual eu trabalhava havia 4 anos cancelou de repente um contrato fixo de manutenção, 12 unidades em 3 prédios, trabalho mensal consistente com o qual eu contava. O gerente, Vic, parecia desconfortável ao dar a notícia, disse que superiores dele tinham ouvido algumas coisas sobre a minha confiabilidade, sobre eu abandonar a família durante emergências, sobre eu ser vingativo e possivelmente instável. Alguém estava falando alto com pessoas que afetavam diretamente o meu sustento. Eu investiguei um pouco e descobri que minha mãe estava conduzindo uma campanha de difamação praticamente sozinha. Ela contou ao grupo da igreja que eu tinha abandonado meus pais idosos durante uma crise médica, disse às mulheres da academia que eu tinha roubado dinheiro das economias dos meus pais, disse aos vizinhos que o sucesso tinha subido à minha cabeça e, por meio de alguma conexão que eu nunca consegui rastrear completamente, ela tinha feito essas histórias chegarem a pessoas da minha rede profissional. Spencer percebeu o padrão, ele estava acompanhando nossos agendamentos e os números tinham caído quase 20%. Quando contei a ele o que tinha descoberto, ele disse que isso era interferência ilícita, um termo jurídico para sabotar deliberadamente a vida profissional de alguém. Eu disse que ela também era minha mãe. Ele respondeu que as duas coisas podiam ser verdade. O assédio presencial também aumentou. Meu pai apareceu em um canteiro de obras residencial certa manhã e ficou parado na entrada da garagem por mais de 1 hora, de braços cruzados, se recusando a ir embora até que eu saísse. A proprietária da casa, Sandra, acabou ameaçando chamar a polícia e ele foi embora, mas ela me pediu para terminar o serviço rapidamente e pagou sem a conversa amigável de sempre. Minha mãe convenceu um vizinho a deixá-la entrar no meu prédio dizendo que estava indo me visitar pelo meu aniversário. Meu aniversário é em março, aquilo era agosto. Ela bateu na minha porta por 45 minutos, alternando entre súplicas chorosas e acusações furiosas. Eu não abri a porta, gritei que estava chamando a polícia e ela foi embora quando ouviu sirenes, embora estivessem respondendo a outra ocorrência. O ponto de ruptura veio numa manhã de quinta-feira, no início de setembro. Eu estava me reunindo com um potencial novo cliente comercial chamado Tyson. Ele estava abrindo um restaurante do tipo do campo à mesa no centro da cidade e precisava que o encanamento da cozinha fosse avaliado antes da inauguração. Era o tipo de trabalho pelo qual eu vinha trabalhando havia anos, dinheiro sério. Tyson parecia um cara legal. Estávamos no meio da vistoria, ele fazendo perguntas inteligentes sobre pressão da água, capacidade de drenagem, se o separador de gordura estava dimensionado para o volume que ele planejava, e eu explicando as opções, já me sentindo bem com aquele contrato, fazendo as contas mentalmente. Então meu irmão Colin entrou pela porta da frente. Ele tinha me seguido até lá, devia estar sentado no carro na esquina esperando eu chegar ao próximo compromisso, como algum tipo de perseguidor. Ele nem reconheceu o Tyson ali presente, simplesmente começou a falar alto sobre assuntos de família, como se estivéssemos na cozinha dos nossos pais e não no futuro restaurante de outra pessoa, falando sobre como eu estava abandonando nossos pais, como a saúde do pai estava sofrendo por causa do estresse, como todo mundo estava preocupado comigo. Tyson olhava de um para o outro claramente desconfortável, a atmosfera tranquila que estávamos construindo tinha desaparecido. Eu mandei o Colin ir embora, disse que aquilo era uma reunião de negócios com um cliente. Ele não foi, ficou ainda mais alto, disse que eu não podia continuar fugindo disso, que precisava parar de ser tão egoísta e voltar para casa para pedir desculpas como um homem. Tyson deu um passo visível para trás. Eu conseguia ver ele recalculando mentalmente se queria trabalhar com alguém que tinha esse tipo de drama seguindo atrás dele. Colin se aproximou até ficar cara a cara comigo, agarrou meu braço e tentou me puxar fisicamente em direção à porta, disse que íamos conversar lá fora como homens, gostando eu ou não. Eu arranquei meu braço e disse claramente que, se ele me tocasse de novo, eu o colocaria no chão. Tyson pigarreou e disse que achava melhor remarcarmos, disse que me ligaria quando as coisas se acalmassem. Ele nunca ligou. Eu perdi um trabalho de $15.000 porque meu irmão não aceitava ouvir um não.
Naquela noite, sentei no meu apartamento encarando a documentação que o Zack tinha me ajudado a reunir, registros de chamadas, capturas de tela, datas e testemunhas, um rastro de papel que se estendia por semanas. Aquilo não ia parar sozinho. Eles não iam se cansar. Eles iam continuar pressionando até me quebrar ou destruir completamente o meu negócio. Então eu liguei para uma advogada. O nome dela era Amanda, da área de litígios civis. Zack a conhecia do divórcio dele e disse que ela não brincava em serviço. Eu levei tudo, capturas de tela de mensagens e postagens em redes sociais, registros de chamadas, contratos perdidos com datas e valores, declarações do Spencer e da Debra documentando o que tinham presenciado. Ela analisou tudo, fazendo anotações. Quando ela terminou, perguntou qual resultado eu queria. Eu disse que queria que eles parassem, queria minha vida de volta. Ela disse, então é assim que começamos, uma carta formal de cessar e desistir, colocando todos em aviso de que o que estavam fazendo tinha consequências legais e documentando que eles haviam sido advertidos. A maioria das pessoas recua quando vê o papel timbrado de um escritório de advocacia. Minha família não era a maioria das pessoas. A carta de cessar e desistir foi enviada em uma terça-feira. Na quinta-feira, minha mãe já tinha postado no Facebook me chamando de viciado que havia abandonado os pais idosos. Ela marcou parentes distantes, marcou amigos da igreja e tornou tudo público, como se estivesse me desafiando a fazer algo a respeito. Amanda disse, tudo bem, agora nós escalamos. Ela entrou com um pedido de ordem de restrição temporária com base no assédio, nas emboscadas em locais de trabalho, na perseguição ao meu apartamento e no padrão de aparecer sem convite. A postagem documentada no Facebook ajudou e a ordem foi concedida. O oficial de justiça conseguiu entregar a ordem para os 2 dias depois. Mesmo assim, meu pai apareceu no meu apartamento, bateu na minha porta por 20 minutos. Eu não abri e liguei para a linha policial de não emergência. Os policiais foram até lá, documentaram a violação e disseram a ele que precisava ir embora e que violar a ordem novamente poderia resultar em prisão. Esse incidente se tornou importante mais tarde. Amanda não entrou com um processo completo por difamação. Ela explicou que casos de difamação são caros, lentos e difíceis de vencer, mesmo quando você está claramente certo. Em vez disso, ela fez algo mais inteligente. Ela enviou uma carta ao advogado deles detalhando tudo o que tínhamos documentado. A carta deixava claro que, se aquilo fosse para o tribunal, buscaríamos todos os danos mais honorários advocatícios, mas também oferecia uma alternativa, mediação. O advogado deles ligou de volta em menos de uma semana. Eles queriam conversar. A mediação aconteceu em um escritório neutro no centro da cidade, apenas uma sala de reuniões com o mediador, os 2 advogados e as partes envolvidas. Spencer veio como testemunho. Foi a primeira vez que estive na mesma sala com todos eles desde o estacionamento. Meus pais pareciam cansados. Colin estava sentado de braços cruzados. Haley não fazia contato visual. O advogado deles começou com o discurso padrão sobre emoções à flor da pele e encontrar um caminho para frente. Amanda cortou isso rapidamente e disse que não estávamos ali para consertar relacionamentos, estávamos ali para concordar com termos que fizessem tudo parar. Os termos eram que eles ficassem a 500 pés de distância de mim, da minha residência, do meu negócio e de qualquer local de trabalho, nenhum contato direto ou indireto, retratações por escrito enviadas a todos a quem eles tinham mentido e o reembolso de $14.000 em perdas comerciais documentadas. Eles resistiram, disseram que o valor era alto demais, que as retratações eram humilhantes, que não deveriam ter que admitir que tinham feito algo errado. Amanda apresentou a alternativa. Nós tínhamos a violação da ordem de restrição do meu pai documentada, tínhamos as postagens no Facebook em que minha mãe me chamava de viciado em drogas, com registro de data posterior à carta de cessar e desistir, tínhamos declarações de clientes e contratos perdidos, um rastro de papel claro. Se fossemos ao tribunal, pediríamos mais do que 14.000 e tudo se tornaria registro público. O mediador sugeriu um intervalo. Quando voltamos, o advogado deles disse que seus clientes concordariam com os termos. Nada de julgamento, nada de drama em tribunal, apenas papelada e um cheque. As cartas de retratação foram enviadas na semana seguinte. Minha mãe teve que enviá-las pessoalmente ao grupo da igreja, à academia, a todos a quem tinha contado aquelas mentiras. A carta declarava claramente que as acusações de que eu tinha roubado dinheiro, sabotado encanamentos e usado drogas eram falsas. O cheque foi compensado 2 semanas depois, $14.000. Soube pelo tio Dali que eles tiveram que mexer nas economias para cobrir o valor. Ele disse que achava que eu tinha lidado com tudo da maneira correta. A ordem de restrição permaneceu em vigor e um juiz a tornou permanente em uma audiência de rotina na qual ninguém contestou nada. Ao sair daquela audiência, eu não senti que tinha vencido uma grande vitória, não me senti vingado, apenas me senti encerrado.
Os meses seguintes foram silenciosos da melhor forma possível, sem emboscadas em locais de trabalho, sem mentiras se espalhando pela minha rede profissional, ninguém aparecendo no meu apartamento para bater na porta, ninguém mais me tratando como se eu devesse trabalho gratuito pelo resto da vida. Eu reconstruí o que pude. Alguns clientes voltaram quando a verdade começou a circular. As cartas de retratação ajudaram. Vic, da empresa de administração de imóveis, ligou pessoalmente para se desculpar e perguntou se eu consideraria voltar a trabalhar com eles. Eu disse que sim, nas minhas tarifas padrão. Ele disse que era mais do que justo. Debra me indicou para 4 amigos, todos se tornaram clientes regulares. Descobri que ela conhecia muitas pessoas que valorizavam um bom trabalho e pagavam em dia. Tony começou a me enviar serviços excedentes quando a agenda dele ficava cheia. Às vezes almoçávamos juntos e trocávamos histórias de guerra sobre clientes difíceis. Spencer e eu contratamos um aprendiz chamado Jordan, recém-saído da escola técnica. Ouvi pelos bastidores que o círculo social dos meus pais tinha encolhido bastante depois que as cartas de retratação foram enviadas. Acontece que as pessoas não gostam de descobrir que foram enganadas. O casamento do Colin estava em sérios problemas. Kelsey, que mal tinha trocado 12 palavras comigo ao longo dos anos, aparentemente encontrou muitas palavras depois que soube de toda a história. Haley se mudou para outro estado por uma oportunidade de trabalho, embora o momento sugerisse que ela estava fugindo do constrangimento local tanto quanto buscando algo novo. Eu não procurei ninguém, não senti mais aquela obrigação que tinha guiado minhas decisões por tantos anos. Minha vida agora é realmente minha. Eu administro um negócio com pessoas que respeito, tenho amigos que realmente querem estar perto de mim, não apenas me usar, e isso é mais do que suficiente para mim. No você gostou deste vídeo, por favor clique no botão de inscrição, isso ajuda muito o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado.